Olá, terceiro ano! E então, vamos iniciar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, né, gente? Desperta aí, deixa essa preguiça no bolso, tá bom? E vamos lá, porque tem muita coisa pra gente ver hoje. Mas, prof, primeiro a gente tem que começar como? Orando, né, gente? Falando com o Papai do Céu, que é para ele abençoar o nosso dia, tá certo? Aí da sua casa, onde você está, naquele local que você já separou para os nossos estudos, feche seus olhinhos e cruze suas mãozinhas, porque nós vamos falar com o Criador, tá bom, gente? Vamos lá? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais um fim de semana que o Senhor nos deu e por mais essa semana que está iniciando hoje. Que ela venha ser abençoada e que o Senhor venha estar conosco, guardando nossa família, nossa escola, todos os professores e todos os alunos. Fique conosco em nome de Jesus. Amém, né, gente? E nós vamos começar com o nosso versículo da semana, tá bom, terceiro ano? Professora, mas a gente acabou de aprender o versículo sobre Noé. Isso mesmo, e essa semana nós vamos dar sequência, nós vamos aprender um versículo sobre José. Quem já ouviu falar de José? José do Egito, né? Que tinham seus irmãos que o traíram. Então, essa semana você vai ouvir, a princípio, o versículo de José, que quando for na sexta-feira que você vai receber a sua atividade, a historinha que o pastor vai contar, você já vai estar com esse versículo na ponta da língua, né, gente? Vamos lá? E o versículo diz o seguinte: certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram. Olha! E esse versículo encontra-se em Gênesis 35, 5. Gênesis 35, 5. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, depois você vai lá, pesquisa aí esse versículo e já escreve no seu caderninho de educação cristã, de ensino religioso, para você já ir decorando, aprendendo, tá bom? Então nós vamos, depois do versículo, para a nossa chamadinha, né? E aí, tá todo mundo presente? Tá todo mundo aí? Será que já está todo mundo presente? Olha que eu vou chamar o nome de vocês, hein? Vamos lá. Atenção para a chamada, terceiro ano. Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, tudo bem, Arthur? Caio César Almeida, Carla Andréia dos Santos, Carla Beatriz, tudo bem, Carla? Esther Ribeiro, Gabriel Henrique Maia, Júlia Maria Gomes, tudo bem, Júlia? Lara da Silva Martins, Letícia Pena Forte, Lucas David Andrade, Manuela Noronha, Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi Silva, Pedro Lucas Farias, Sofia de Souza, tudo bem, Sofia? Vinícius Caleb Paiva, Wellington Farias, Radassa Thaís de Carvalho, tudo bem, Radassa? Nicolas Guilherme dos Santos e o nosso querido Antony Ravi Queiroz, tudo bem, Antony? Então, sejam bem-vindos, tá, gente? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, segunda-feira, com a nossa disciplina de língua portuguesa. Nós estamos usando o nosso livro Módulo 1, volume 1, que é este livro aqui, tá bom, gente? Quem ainda não comprou, gente, corra e compre, porque tem muita atividade para atualizar, tá? E aos que estão com o livro, abra aí na página 21. Olha o que nós temos aqui. Poemas que encantam. Hoje a gente vai falar sobre poemas, leitura de poemas, né? Que bacana. E aqui na página 21, olha o que nós temos. Nós temos a primeira questão, que vocês já sabem, já é de praxe, já é de costume, que essas questões, elas sejam escritas no caderno. Você vai copiar lá no seu caderno e vai responder, tá bom? Professora, eu preciso novamente fazer o cabeçalho lá no meu caderno? Precisa, tá bom, gente? Não esqueçam de colocar o nome da escola,
de colocar a data, de colocar o nome da nossa diretora, de colocar o nome da professora, depois vem o seu nome, a série e o nosso turno, que é matutino, tá bom? Então, você já fez esse cabeçalho, que eu até imagino que já esteja pronto aí no seu caderno. Aí você vai copiar a questão 1 e a questão 2. A questão 2, ela vem aqui, olha, letra A e letra B, para você responder, tá bom? E na sequência, nós temos a leitura do nosso poema, que diz o quê? Qual é o tema do nosso poema? Acompanhe aí na sua página 22, sono pesado. Vamos ler aqui a primeira estrofe do nosso poema, tá bom? Toca o despertador e o meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. Tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. Olha que legal, né, gente? Então, você vai dar continuidade na leitura desse poema, que é muito bacana, porque ele vai ser necessário para que nós possamos responder a nossa atividade, tá bom? A nossa atividade, ela está toda relacionada com a leitura do nosso poema. Então, aí na sua casa, onde você está, você vai fazer essa leitura com calma, aí no conforto do seu lar, tá bom? Aí na sequência você vem respondendo as perguntas que tem tudo a ver com o nosso poema, tá, gente? É muito lindo esse poema, é muito interessante. Faça a leitura aí na sua casa, na sequência você vai responder as atividades, que são bem poucas, aqui na página 23, e ela se estende até a página 26. Gente, tá muito bacana a nossa atividade, porque ela está realmente relacionada com o nosso poema. Então, você vai fazer a leitura do seu poema, tá? E na sequência responder a atividade. Qualquer dúvida, é só chamar a professora. Ai, professora, mas a senhora não está explicando nenhuma atividade, nenhum enunciado dessas atividades. Gente, porque é bem fácil, o nosso conteúdo está bem fácil dessa atividade sobre o poema. E qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar no PV. Mamãe, pede para a professora me explicar esse enunciado aqui, que eu não sei o que essa questão quer como resposta. Então, pede para a mamãe, que assim que a professora tiver um tempinho, a professora dá o feedback e dá um pouco da explicação para você de tal atividade que você tenha dúvida. Tá bom, terceiro ano? Essa é a nossa aula de português, língua portuguesa. E na sequência nós vamos já entrar com matemática. Já prepara aí que tem um assunto muito bacana lá em matemática, tá bom? E então, vamos continuar a nossa aula. Você vai abrir o seu livro de matemática, na disciplina de matemática, página 31. Essa página aqui, tá, terceiro ano? Como eu falei, nós vamos falar sobre a comparação de quantidades. Olha o que tem aqui no Troca de Ideias. Você sabe por que essas galinhas botam ovos? Por quê, professora? É para me fritar e colocar no meu pão delicioso de manhã? Também, mas tem outro propósito. Os bichos põem ovos com um objetivo muito simples: proteger seus filhotes até que eles estejam prontos para começar a enfrentar o mundo lá fora. Ou seja, as galinhas botam ovos também para criar outro filhote, o pintinho, e mais tarde vai se tornar outra galinha, né? E então, Felipe, olha o que diz aqui. Felipe tem um sítio e muitas galinhas. Veja quantos ovos as galinhas botaram nas últimas 5 semanas. Percebam que aqui na nossa tabela nós temos o quantitativo de 5 semanas, tá bom? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana. E ao lado nós temos a quantidade de ovos que cada semana as galinhas botaram, né? Em cada semana. Então percebam que em alguns fatos, em alguns números aqui, nós temos o igual, que é o que nós vamos trabalhar, a questão do igual, do maior e do menor, tá? Maior que, menor que. Houve dias em que as galinhas botaram ovos na mesma quantidade. Por exemplo, vamos procurar aqui na nossa tabela um número em que os ovos foram postos na mesma quantidade. 1000, olha só essa aqui, 1000
1.802. Isso foi na terceira semana. E veja que na quinta semana, essa aqui foi na terceira semana. E na quinta semana, elas também botaram 1.802, se combinaram e colocaram a mesma quantidade de ovos. Nesse caso, qual seria dos sinais que nós usaríamos? Seria o quê? Alguém sabe aí, terceiro ano? Seria o igual, o maior que ou o menor que? Seria o igual, né, gente? Porque o número aqui representado, eles estão iguais. Então, nessa ocasião, a gente usa o símbolo igual, tá bom? Mas vamos representar aqui no nosso ábaco uma outra situação. Veja aqui na sua página 32, tá? Onde diz o seguinte: vamos comparar a quantidade de ovos, que é o que eu acabei de falar, na verdade. A quantidade de ovos botado na terceira e na quinta semana, que nós já vimos que é igual. Se nós formos comparar aqui no nosso ábaco, vejam aqui, gente, vindo de trás para frente aqui da unidade, tá bom? Na nossa unidade, nós temos o quê? O 2. Lembra que está representando aqui, olha, o 2. Na minha dezena, eu não tenho nada. Eu não tenho nada no meu ábaco. E quando eu não tenho nada, representa o quê? O 0. Muito bem, esse terceiro ano é muito inteligente. Aqui na minha centena, eu tenho quantas unidades de centena aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de centena representa o quê? 800, né? E ela está bem aqui. Você vai acompanhar no seu livro. E na nossa unidade de milhar, nós temos apenas uma, né? Se eu tivesse 2 aqui, professora, seria 2.000. Se eu tivesse 3, 3.000. E assim sucessivamente, tá bom? Mas nós vamos ver também, em outras situações, os números diferentes, onde ele vai vir maior que ou menor que. Professora, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o sinal que eu tenho que usar? Se é do maior, se é do menor, a gente vai explicar bem pausadamente para você entender, tá? Olha o que diz aqui. Comparando a quantidade de ovos botados na primeira semana e na segunda semana, nós temos... Percebam aqui que nós temos um ábaco diferente, né? Eu vou representar ele com um número aqui no quadro para vocês. Tá bom, terceiro ano? Deixa eu representar, deixa eu só apagar aqui. Então, aqui, na primeira e na segunda semana, nós temos 1.784, certo? E na segunda semana, nós temos 1.787. Aqui vocês já percebem que os números estão diferentes. Tem um que é maior e tem um outro que é menor. Como é que eu vou saber se eu vou usar o maior ou o menor, né? Eu vou colocar de forma diferente aqui para você poder ter um espacinho. Corta aqui. Corte aqui, por favor, mas espera lá. Que eu vou montar ele aqui para poder colocar o sinal. 1.784. 1.787. Vamos lá. Nós temos aqui da nossa primeira semana e da segunda semana. Na primeira semana eles colocaram 1.784 ovos e na segunda semana colocaram 1.787. Vocês perceberam que os números mudaram? Mudaram, né? Aí, professora, como é que eu vou colocar, como é que eu vou representar? Eu vou colocar o sinal de igual aqui? Estão iguais esses números? Não, né? Não estão iguais. Mas eu vou colocar o maior que ou menor que. Gente, nós vamos... Olha só o sinal como é simples. O sinal que nós usamos para o maior que é sempre
O maior a gente sempre coloca a boquinha aberta para o lado do que tem mais, para o número que é maior. Lembra do jacaré? Ele vai abrir a boca dele sempre para o lado que tem mais comida, certo? Então, para que eu coloque a sinalização correta, como é que eu vou fazer? 1784 é maior que 1787? Não. Então, 1787 é maior. Então, eu vou abrir a boquinha para o lado de lá. Tá bom? Então, 1784, ele é menor que 1787, certo? Isso aí você já sabe, você já colocou o sinalzinho com a boquinha aberta para lá, porque a gente sempre coloca para onde tem mais, para onde a numeração é maior. Quem é o maior? 1787 ou 1784? Quem é o maior? Nessa questão, se você observar a unidade, você já vai saber quem é o maior. Aí como você vai fazer? Você vai sempre colocar o sinal com a boquinha aberta para o lado que é o maior, para o lado que tem mais. Sempre para o lado que o número tem o maior valor, tá bom? E quando for igual, nós usamos o quê? Por exemplo, eu vou ter aqui 20, só um exemplo. E aqui do outro lado 20, eu sempre vou colocar o símbolo do igual. Quando o meu número for menor, o que tiver na frente, e aqui atrás for o maior, eu vou abrir a boquinha do jacaré para o lado que tem mais comida, para o número que tem um valor maior. Quando o número maior estiver aqui na frente e o número menor vier atrás, preste atenção, eu sempre vou abrir a boquinha do jacaré para o lado que tem um número maior, para o lado onde a numeração tem um valor maior. É só verificar quem é o maior, abre a boquinha para lá. Quem é o menor, aí você já coloca o contrário. Então, aí nós vamos seguir com a nossa atividade, tá, gente? Porque aqui na nossa atividade vai ter muita coisa legal a respeito de quem é o maior, de quem é o menor, ou se eles são iguais. Aí que você vai circular. Em alguns momentos você vai representar no ábaco. Olha só o que eu estava falando para vocês. Aqui embaixo, na questão 2, na letra C, diz o seguinte: compare os números que indicam a capacidade desse teatro, que é o que você vai ler aqui no enunciado, usando os sinais do maior que e do menor que. Aí você vai verificar qual é o número que tem um valor maior. Você vai sempre abrir a boquinha para o lado do número que tem um valor maior. Tá bom, terceiro ano? Verifica quem é que tem mais, quem tem menos. Aí, o que tiver mais, abre a boquinha do jacaré para o valor maior. E aqui na nossa página 35, nós temos as questões que você vai representar através do ábaco, que é muito bacana. Aqui na nossa página 36 também, olha, você vai verificar aqui no seu ábaco qual é o valor maior e qual é o valor menor. Aí você vai colocar o símbolo, sempre lembrando que você vai colocar abertinho para o lado que for o número maior, o valor maior, tá? E na sequência nós temos aqui o Agora Eu Sei, que seria um resumo do que nós estudamos nesse capítulo, e você vai copiar no seu caderno. Olha que legal! Professora, eu preciso fazer essas fichas coloridas. Se quiser, faça, que fica muito interessante no caderno, fica bem bacana. E a sequência do que nós acabamos de estudar. Isso aqui você vai copiar no seu caderno, tá bom? Mas a professora vai colocar todo o cronograma lá no grupo do WhatsApp, o que tem que ser feito no caderno e o que tem que ser feito no livro, tá bom, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje, de comparar, fazer comparações, quem é o maior, quem é o menor, e quais são os números que são iguais, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar a professora no PV, que eu vou estar dando um feedback, tá? Pro SPY, estar dando um retorno, e assim sanando qualquer dúvida que você possa vir ter para realizar as atividades, tá bom, terceiro ano? Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom, turma?